A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e amigos do YouTube. Eu sou o pastor Jucimar e esse é o canal Papo de Cristão. E eu já quero agradecer você que já se inscreveu nesse canal, você que já deixou o seu like, você que já deixou o seu joinha, você que já compartilhou este canal. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E eu quero também convidar você que ainda não se inscreveu para que você possa se inscrever e conhecer o conteúdo deste canal, pois o objetivo deste canal é levar o conhecimento bíblico e teológico até você. E nós estamos hoje em mais um vídeo de escatologia. Hoje nós estaremos gravando aqui, fazendo, a segunda aula de escatologia bíblica. Você que ainda não viu a primeira aula, eu convido você a dar uma olhadinha aí e assistir a primeira aula para que assim você possa acompanhar as sequências de aulas sobre escatologia. E nessa segunda aula, nós vamos falar da segunda fase, a segunda fase da vinda do Senhor Jesus. Na primeira aula, nós falamos da primeira fase, que se dará iminente. Jesus virá até as nuvens, arrebatará a sua igreja e dar-se-á início à grande tribulação. Agora nós vamos falar da segunda fase para que nós possamos ver a diferença. Qual é a diferença da primeira fase para a segunda fase da vinda de nosso Senhor Jesus? Eu já convido você a pegar aí um papel, uma caneta, um lápis, a sua Bíblia, para que você possa anotar os versículos, os textos, para que assim você também futuramente possa se aprofundar neste assunto, tá certo? Então nós vamos lá, vamos dar início agora à segunda aula de escatologia bíblica. Bom, nesta aula nós vamos falar acerca da segunda fase da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos relembrar aqui os fatos, os acontecimentos que acontecerão na primeira vinda. Pois na primeira vinda, Cristo arrebatará a sua igreja. Logo após o arrebatamento da igreja, se manifestará o iníquo, o filho da perdição, o anticristo. E nós teremos um período aí de 7 anos, conhecido como o período da grande tribulação. E nós vamos ver mais detalhadamente esse período no decorrer das videoaulas que estaremos gravando neste canal, tá certo? Mas, ao findar dos 7 anos, Cristo voltará novamente. É a segunda fase da sua vida. Aí, pastor, mas Cristo voltará e como se dará, Essa é uma pergunta, como se dará essa segunda vinda de Cristo? Bom, vamos lá, é isso que nós vamos entender aqui nesta aula de hoje, tá certo? E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Cristo virá visivelmente. Olha que interessante, ou seja, todo olho o verá. Diferente da primeira fase, onde Cristo virá somente até as nuvens para arrebatar a sua igreja, nesta segunda fase, Cristo virá visivelmente e todo olho o verá. Ou seja, será um acontecimento visível para toda a humanidade. Nós vamos ver o que diz Apocalipse. Você que tem a sua Bíblia, que está com a sua Bíblia em mãos aí, Apocalipse capítulo de número 1. Veja comigo o texto. Versículo é o de número 7 a seguir. Olhe lá comigo. Vai dizer assim, ó: Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então este texto é um texto que nos remete à segunda fase da vinda do Senhor Jesus. É o momento em que Cristo voltará visivelmente, que todo olho o verá. Esse vai ser um acontecimento que vai ser notório a todos que estiverem aqui na terra. Olha outro texto interessante, está no livro do Evangelho de Mateus, segundo nos escreveu Mateus, lá no capítulo, é o de número 24, Mateus, capítulo de número 24, o versículo é o versículo de número 30, você que pode aí acompanhar, Mateus capítulo 24, versículo 30, o texto diz assim, ó: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Perceba que será um acontecimento que todos verão, porque ele virá nas nuvens com poder e com grande glória, de tal maneira que as pessoas vão poder ver este acontecimento visivelmente. Isso será visível a todos que estiverem aqui na terra. Então aí nos leva a uma pergunta: como que Cristo virá? Cristo virá sozinho? Cristo virá acompanhado? Como será esse fato? Bom, nós vamos entender aqui que a igreja ela foi arrebatada antes da grande tribulação, pois eu creio e sou pré-tribulacionista. Vamos gravar um vídeo aqui mais adiante, daqui a algum tempo, porque eu sou pré-tribulacionista, porque não sou pós-tribulacionista, tá certo? Aí nós vamos explicar isso assim com mais detalhes para que você possa compreender melhor esses dois termos, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Mas eu acredito e creio no pré-tribulacionismo, a doutrina do pré-tribulacionismo. Então, eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Se a igreja é arrebatada antes da tribulação e a grande tribulação dura um período de 7 anos, na segunda fase do Senhor Jesus, Cristo não virá sozinho. Por quê? Ele virá com a sua igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação. Além do mais, ele também virá com os seus anjos. Então, nessa segunda fase, Cristo virá visivelmente, virá com a sua igreja e virá com os seus anjos. Nós vamos ver aonde fala sobre isso aqui. Livro de Judas, olhe lá para você ver. O livro de Judas, um livro bem pequenininho, somente um capítulo, mas nós vamos ler o versículo de número 14. Você que pode nos acompanhar, livro de Judas, versículo 14, diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, fazendo referência aqui aos santos que foram arrebatados na primeira fase da vinda de nosso Senhor Jesus. Então perceba que nessa segunda fase, Cristo não virá sozinho, mas ele estará acompanhado. Acompanhado por quem? Pela igreja, pelos santos que foram arrebatados e também pelos seus anjos. Agora vamos lá. Onde Cristo vai descer? Se Cristo virá, ele não vai ficar somente nas nuvens, não, mas ele vai descer em algum lugar. Então onde ele virá? Olha que interessante o que diz. Zacarias capítulo 14, verso de número 4. Veja comigo, Zacarias capítulo de número 14, o versículo é o versículo de número 4. Olha o que o texto vai nos dizer. Acompanhe aí comigo. Ele vai nos dizer assim, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. Então perceba que Zacarias, ele nos dá, geograficamente falando, o lugar onde Cristo vai descer com a sua igreja e com seus anjos. Onde, pastor? No Monte das Oliveiras. Então o Monte das Oliveiras será o palco deste acontecimento, porque Cristo descerá com a sua igreja e com os seus anjos lá no Monte das Oliveiras. Mas o que Cristo virá fazer? Bom, primeiramente, Cristo virá encerrar. Ele vai encerrar o período da grande tribulação. Lembre-se que a Terra está passando por um período de grande tribulação que já dura 7 anos. Mas no final dos 7 anos, então Cristo virá e ele encerrará o período da grande tribulação. Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo de número 19. Olha o que o texto vai dizer. Apocalipse, capítulo de número 19. E como ele vai encerrar esse período? Nós vamos ver aqui. Bom, olha lá. Versículo de número 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. Primeira coisa que vai acontecer, Cristo vai prender o falso profeta
e a besta, que é o anticristo, e vai lançá-los no lago de fogo. Olhe bem, então, no lago de fogo, até no prezado momento, não existe ninguém. O anticristo e o falso profeta serão os responsáveis por inaugurar, por assim dizer, o lago de fogo. Então, Cristo virá com a sua igreja, virá com os seus anjos, vai prender o anticristo, vai prender o falso profeta e ambos serão lançados no lago de fogo. Olhe bem. E aí o que acontece? Ainda temos a presença de Satanás. Satanás ainda está solto, porque no lago de fogo só foi lançado o anticristo e o falso profeta. Mas olha o que diz o capítulo de número 20 de Apocalipse. Dá uma olhadinha comigo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançando no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que será solto por um pouco de tempo. Então perceba que 2 acontecimentos vão marcar aqui. Primeiro, a prisão do falso profeta e do anticristo, e o seu lançamento ali no lago de fogo, e logo após também a prisão de Satanás, e ele vai ser lançado no abismo por 1000 anos. Então ele não poderá mais enganar os habitantes da terra, ele não poderá mais enganar as nações, não, mas ele será aprisionado, não terá mais o poder de ação, de agir, de enganar pessoas sobre a terra. Por que Cristo fará isso? Porque Cristo implantará o seu milênio aqui na terra. E nós cremos que o milênio de Cristo ele é algo literal. Algumas pessoas dizem que é uma figura de linguagem, uma figura alegórica. Outras chegam a dizer que nós já estamos vivendo o milênio, mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que o milênio ele terá o seu cumprimento literal após a grande tribulação, com a segunda fase da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o texto que interessante, que ele vai nos dizer, ele vai continuar nos dizendo aqui, ó, e vi tronos, e assentado sobre ele aquele a quem foi dado o poder de julgar e vir as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá certo? Então a Bíblia está nos falando aqui de um tempo literal, de um tempo que tem começo e tem fim, são 1000 anos. Por isso acreditamos e cremos no reino milenar de Cristo de forma literal, de forma verdadeira, não apenas como figura de linguagem ou como uma figura alegórica, não, mas acreditamos, cremos que esse reino se dará de maneira literal, tá certo? Nesse período, o diabo estará amarrado, o falso profeta e o anticristo já terão sido lançados no lago de fogo. Cristo reinará juntamente com a sua igreja por 1000 anos aqui na terra. Será um governo teocêntrico, teocrático, onde Cristo ele será o governador supremo de todas as nações, tá certo? Agora, para a gente encerrar essa aula, eu quero só ler aqui o que diz a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus acerca do tema em que nós acabamos de falar. Você que não tem a confissão de fé, é muito importante que você adquira uma para que você entenda o que crê, o que acredita, o ministério que você congrega, a igreja que você congrega, tá certo? Então a confissão de fé, ela vai nos dizer o seguinte, olha, esse acontecimento é anunciado desde o princípio do mundo. Ele vai citar o versículo que nós lemos de Judas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Está em Judas, versículo de número 14. O Novo Testamento grego emprega miríades de santos, como aparece na tradução brasileira. Isso significa inumeráveis. Os santos aqui são os raptados da terra juntamente com os ressuscitados durante o arrebatamento da igreja. É a segunda fase da vinda de Cristo, que será visível e corporal com a sua igreja glorificada. E então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso está em Lucas capítulo 21, versículo de número 27.
Isso ocorrerá para que seja restaurado o trono de Davi. O anjo Gabriel anunciou a Maria, mãe de Jesus, que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33. Isso significa a libertação do povo de Israel dos seus opressores. Nesta vinda, o Senhor Jesus Cristo derrotará a besta e o falso profeta, fará o julgamento das nações e aprisionará Satanás por 1000 anos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações até os 1000 anos se acabem. Daí em diante será implantado o reino de Cristo, o reino de justiça e de paz. Isso diz a confissão, a declaração de fé das Assembleias de Deus, tá certo? Eu quero agradecer você que esteve comigo aqui até nesse momento, pedir a você que não se inscreveu nesse canal, que você se inscreva, que você compartilhe, que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, tá certo? E eu te aguardo na próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre a grande tribulação, o período de 7 anos de grande tribulação que a terra enfrentará após o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.